findava assim o reinado de Dom Miguel. Terminada a guerra em Portugal, começou a rolar um burburinho de descontentamento entre a população, que não gostou da ideia de Dom Miguel sair sem nenhum tipo de punição. No dia 27 de maio, Dom Pedro se dirigiu ao teatro para assistir uma ópera. Lá, foi muito mal recebido. A plateia o vaiou. Chegaram a chamá-lo de canalha. Em meio à raiva, o regente teve um ataque de tosse, e só parou após espumar pela boca uma onda de sangue. O público ao seu redor ficou atônito com o ocorrido. Para se recuperar melhor, Dom Pedro se refugiou no Palácio de Queluz, o mesmo onde ele nascera. De lá, ele ainda saíra para a cidade do Porto, para cumprir a promessa de levar a rainha para que a população a visse. Após partir da cidade, Dom Pedro gritou: "Adeus, Porto, nunca mais te verei." Em 15 de agosto, Dom Pedro abriu a Assembleia das Cortes para fazer um balanço geral da situação portuguesa. Ele foi incumbido de ser o regente de sua filha, após ser aclamado regente no Palácio da Ajuda. Dom Pedro retornou para Queluz, de onde não sairia mais com vida. Suas forças esvaíam-se, sua respiração era cada vez mais difícil. No dia 15, ditou um Novo Testamento. No dia 17, recebeu a extrema unção. Ele ainda enviou uma carta para as cortes, pedindo que considerasse a emancipação da filha de 15 anos, para que ela assumisse na plenitude o governo e o reino, o que foi feito pelas cortes. Saber que a filha assumiu o trono português foi uma das últimas felicidades do ex-imperador, que morreu no dia 24 de setembro, no mesmo quarto onde nasceu, no Palácio de Queluz. Ele recebeu um grande cortejo em seu sepultamento, com grande presença da população portuguesa. No Rio de Janeiro, a notícia de sua morte abalou tanto seus apoiadores quanto seus opositores. Alguns ainda chegaram a buscar culpados pela morte do ex-imperador. Diziam que ele havia sido envenenado. Um dos acusados foi seu médico pessoal, João Fernandes Tavares. Desconfiavam dele pelo fato de ser mulato e brasileiro. Depois de uma intensa perseguição, o médico retornou para o Brasil. Morto com apenas 36 anos, Dom Pedro só faria sua fama de homem de extremos ser espalhada. Como diziam, ele não foi um príncipe de ordinária medida. Tudo com Dom Pedro era exagerado. Dos mais conhecidos exageros, temos o número de amantes e o número de filhos, que possivelmente passou de 40, dos quais a maioria ele chegou a reconhecer e deixou a terça parte de seus bens. A sua filha predileta era a Duquesa de Goiás, e isso ele deixou bem claro em seu testamento. E a sua filha, Maria da Glória, se tornou a rainha de Portugal com o título de Dona Maria II, e seu filho, Pedro de Alcântara, o segundo imperador do Brasil, com o título de Dom Pedro II. Esse homem, repleto de defeitos e falhas, ao longo de sua curta vida, soube aprender errando, e hoje protagoniza a história de dois países. Bertolt Brecht escreveu: "Miserável país aquele que não tem heróis, miserável país aquele que precisa de heróis." O Brasil se encontra nesse limiar. Jogam na lata do lixo alguns personagens históricos e tiram de forma magicamente heróis limpos e brilhantes, quando de alguma necessidade política. Basta vermos conservadores se utilizando da monarquia brasileira e dos imperadores para legitimar um projeto reacionário e elitista de governo nos dias atuais, que romantiza o período monárquico e tira todo o peso de seus erros. Com o passar do tempo, Dom Pedro foi transformado no Brasil em personagem digno das antigas pornochanchadas, como na minissérie da Globo, Quinto dos Infernos, ou no Garanhão Bruto, da novela Novo Mundo. Em Portugal, a situação não é muito diferente. Mais do que nunca, Dom Pedro tem que ser visto como um homem que soube transformar a falta das palavras em ação. Ele seria, nas palavras de Martin Luther King, o homem digno de viver, pois esteve disposto como ninguém a morrer por uma causa. Esse foi os arquivos confidenciais de Dom Pedro I no Brasil e Dom Pedro IV em Portugal.